E finalmente, chegou o dia da partida. Para não variar, não saímos bem à hora planeada, e só arrancámos de Vila Franca de Xira, perto das 9 horas da manhã. Manhã tranquila, com uma temperatura amena e, felizmente, pouco vento. Como já é habitual, fugimos às autoestradas e avançamos pelas estradas nacionais e secundárias. Com o dia perfeito para andar de moto, acabámos por nos cruzar com vários motociclistas em passeio. Ainda perguntámos a um se queria ir até à Escócia, tendo-nos respondido que nem pensar, pois lá estaria a chover. Apenas com as paragens habituais para café, combustível e casa de banho, fomos seguindo caminho. E assim chegámos, às 2h30 da tarde, ao nosso destino do dia. Castelo Mendo. Parámos às portas desta aldeia histórica para almoçar, acompanhados por umas cabras atrevidas e um burro exibicionista que gosta de cerveja. Depois da noite passada em Castelo Mendo, preparámo-nos para atravessar a fronteira em Vilar Formoso. Cerca de 500 km separavam-nos do nosso destino deste dia. Santander. Mais uma vez com bom tempo, entramos em Espanha às 11h30, hora espanhola. Desta vez o percurso foi quase exclusivamente em autoestrada, que felizmente e ao contrário de Portugal, foi de borla. Ao longo destes 500 km fomos vendo a paisagem mudar. Tantos contrastes, desde um cenário árido ou rochoso, a planícies que se perdem de vista e com cores maravilhosas, bem como verdura luxuriante, povoada por vacas e cavalos. Quase o imaginário dos Alpes suíços. Com o termómetro a ultrapassar os 30 graus, chegámos à localidade de Presanos, junto a Santander, onde ficámos na casa da Maria José e do Luís, anfitriões de Airbnb. Receberam-nos de braços abertos, com uma cerveja para matar a sede e o calor. Foi a nossa primeira experiência neste tipo de alojamento, e ficámos encantados, muito por culpa dos donos da casa, que foram fantásticos. Como o dia estava a terminar, só tivemos tempo para explorar um pouco das praias desta zona, comer qualquer coisa, e voltar à base. Depois de um dia digno de verão, a noite mudou drasticamente. A violência do vento impediu um descanso mais profundo e quando amanheceu, o dia estava cinzento e frio, com uma diferença de temperatura superior a 10 graus. Despedidas feitas dos nossos anfitriões, saímos em direção ao centro de Santander. Ficámos com vontade de conhecer mais. Santander é uma cidade grande que casa de forma elegante o urbano com o cenário balnear. Junto à costa há uma extensa área de edifícios antigos, alguns de habitação, muito bem conservados e que lhe dão uma aura cinematográfica. Com o relógio sempre a trabalhar, chegava a hora de embarcar e dirigimos-nos ao terminal dos férreos e sem muitas complicações, entramos no enorme Ponthaven. Com a sorte do nosso lado, partimos a horas e preparámos-nos para o balanço.
Este tipo de viagem é para ambos novidade, pelo que estávamos algo apreensivos. Tomámos as devidas precauções com comprimidos para o enjoo, mas ainda assim, as primeiras horas parecem um carrossel. Entretanto, a coisa melhora, o cérebro habitua-se e não nos sentimos tão tontos. Nenhum de nós se estreou a dar de comer aos peixinhos. Esta foi para ambos a primeira vez que passámos a noite num barco, no meio do oceano. Correu bem. Os beliches são, curiosamente, muito confortáveis. À exceção de um período de maior agitação, o mar até esteve muito simpático. Quando acordámos, praticamente não se sentia a ondulação. Chegámos finalmente ao sul de Inglaterra, mas com 1 hora de atraso, perto das 15h30. Agora é que ia ser a estreia em condução ao contrário. Saímos do terminal dos ferries, depois de alguma espera para as formalidades alfandegárias, sem outros problemas, e aí fomos nós, em direção ao norte. Praticamente sempre por autoestrada e mergulhados no mar de carros. Cerca de 450 km depois, chegámos ao nosso destino da noite, um hotel numa área de serviço em Lancaster. Ainda conseguimos jantar num dos restaurantes da estação de serviço, mas foi por pouco, dada a hora tardia. Era perto da 1 hora quando fomos dormir e já só tínhamos um bocadinho antes de acordarmos para um novo dia, o dia em que finalmente chegaríamos à Escócia. Passada uma curtíssima noite de descanso em Lancaster, estava na hora de nos fazermos novamente à estrada. Mais uma vez, o trânsito era intenso. Numa paragem para combustível, fomos abordados por um nativo. 2 dedos de conversa e seguimos viagem. A Escócia estava já ali. Decidimos sair da autoestrada para passar a fronteira numa terra de verdade. E assim foi. Entramos na Escócia, era ainda manhã cedo, na pequena localidade de Gretna. É claro que tivemos de parar para a foto da praxe e absorver a emoção. Nesse mesmo instante chegava uma ciclista que andava a fazer o percurso de John O'Groats para Land's End, ou seja, a Grã-Bretanha de uma ponta à outra, um trajeto também popular entre motociclistas. Seguimos caminho até Glasgow. Uma visita curta, pois a dificuldade em encontrar estacionamento estragou-nos os planos. Acabámos apenas por visitar rapidamente a catedral e dar uma volta de moto pelas ruas centrais e junto ao rio Clyde. Tínhamos parado por uns instantes junto ao Armadillo, um edifício icónico nas margens do Clyde,
quando dois polícias se dirigiram a nós. Questionámo-nos o que será agora. Nada. Com uma atitude bastante simpática e bem-humorada, perguntaram apenas de onde vínhamos e o que íamos visitar. Desejaram-nos boa viagem e continuaram o seu caminho, e nós também. Sempre em direção ao norte, fomos maravilhando com a paisagem. Campos verdejantes, povoados por ovelhas, ruas com casinhas parecidas tiradas de livros, o cheiro inebriante das flores. E depois, vêm os lagos. Entramos no Parque Natural de Loch Lomond. Uma massa de água brutal que se perde de vista e que se funde com as montanhas. Um autêntico cenário de filme. Só por isto já valeu a pena. Ficámos a dormir nesta zona, no Beiglas Farm Campsite. Um parque de campismo popular entre a malta do montanhismo. E o melhor foi que a escassos metros do parque ficava o de Drover's Inn, um dos pubs mais antigos e populares em toda a Escócia. E se na Escócia, faz como os escoceses. Decidimos experimentar de imediato o prato nacional, o haggis.